Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe para vocês mais um book haul. Aqui nos Estados Unidos, a pandemia deu uma melhorada, mas a gente ainda tá tomando todas as precauções necessárias. Mas no começo de setembro, eu resolvi finalmente sair e ir em algumas livrarias e sebos que eu adoro. E acabei comprando, gente, muitos livros. Vou mostrar todos eles aqui pra vocês, porque chegou muita coisa boa na minha estante, principalmente livros que eu vou ler no ano que vem em projetos literários. Então, vamos lá! Começando com 2 livros de Stephen King que eu comprei no sebo, finalmente adquirir Saco de Ossos, Bag of Bones. Esse foi o primeiro livro que eu lembro de ter pego na biblioteca quando eu finalmente passei da biblioteca infantil para a biblioteca adulta da minha cidade. E eu lembro muito de ter ido na sessão do Stephen King direto, porque eu sempre ouvi falar de Stephen King, e tinha Saco de Ossos, eu tinha muita curiosidade de ler. Acabei não lendo, porque lógico, né, gente, eu acho que na época eu tinha uns 12 anos. Mas finalmente adquiri, chegou a vez de ter aqui na minha estante o Bag of Bones. É uma edição simples, tá? Pocket, dessas mesmo com folha amarelada, mais antiga. Mas eu gosto, eu acho que esses livros do Stephen King, às vezes é muito mais fácil ler numa versão pocket, pelo menos na minha opinião, do que comprar aquele livro gigante, pesado, como acontece com muitos calhamaços do King, não é mesmo? E um outro que eu acabei comprando e que acabou assim, o destino fez com que tudo desse certo, foi o The Green Mile, A Espera de um Milagre. Gente, eu gosto muito da adaptação desse filme, né, do Frank Darabont, com o Tom Hanks e o finado Michael Clarke Duncan. Eu amo, eu já chorei muito na minha vida assistindo e reassistindo essa adaptação. E também esse é um dos livros favoritos do Matt, do meu marido. E aí eu falei assim, já passou da hora de ler. E não é, gente, que o clubinho do King, que é aí formado pela Duda Menezes, a Ju Cerqueira e a Bárbara Sá, resolveram ler este livro, começando agora em novembro e indo até dezembro. Então eu falei assim, nossa, se encaixou perfeitamente, vou começar a ler este livro, estou muito empolgada. Também um livro pocket, folhas amareladas, a escrita menor, né, lógico, para caber. Mas na verdade, como essa história saiu em livros separados, é muito legal que essa versão já tem tudo aqui, não precisa ler seriado, começo, meio e fim, estou empolgada. Um outro livro que eu acabei comprando na livraria foi o The House in the Cerulean Sea. Gente, não sei absolutamente nada sobre esse livro, juro. Eu só sei que tá tendo muitas resenhas positivas. Todo mundo fala que esse é um daqueles livros de aquecer o coração. Eu sei que ele tem fantasia, sei que é uma coisa mais jovem. E tem um blurb da Vi Schwab na capa, e eu já estou completamente apaixonada pela Vi Schwab depois de Vilão. E também, né, paperback. Tem uma diagramação boa, na minha opinião. Quero ler logo, estou empolgada para finalmente descobrir sobre o que se trata esse livro. Falando de um livro que, na verdade, eu não comprei nem no sebo, nem na livraria, que foi o The Starless Sea. Foi o primeiro livro que eu comprei dessa nova leva de book haul, digamos assim, desde a última vez que eu fiz o book haul anterior. Vou deixar aqui nos cards e na descrição para vocês verem o último book haul. Esse livro foi o primeiro a chegar. Eu queria muito um livro de The Starless Sea, queria muito ler esse livro da Erin Morgenstern, e deu tudo certo porque eu acabei comprando essa versão aqui pelo eBay, que é uma versão especial que veio em uma caixa literária, que é a Illumicrate. E eu achei lindo, maravilhoso. Ele tem esse corte, não sei se dá pra ver, mas ele é um corte azul clarinho, né? A capa dura, baixo relevo com esses elementos importantes na história, dourados. E lindíssimo, sabe? Foi um livro que eu amei ter lido, vocês já sabem. Vocês provavelmente não me aguentam mais falando de O Mar Sem Estrelas, mas eu tinha que falar que este foi um livro que eu finalmente comprei, que eu li, que eu amei. E aí sim eu resolvi comprar um outro livro da Erin Morgenstern, que eu li há muito tempo em e-book, que foi o The Night Circus. The Night Circus, né, o Circo da Noite, ele é um livro que, pelo que eu sei, ele está esgotado no Brasil, é muito difícil encontrar, mas eu li ele, eu acho que em 2019, apesar de não ter ligado muito pro final, eu gostei muito de como a autora contou essa história, e depois de ter lido
O Mar Sem Estrelas, né, da Starless Sea, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que reler este livro. Também paperback, tá, com uma diagramação confortável, já marquei algumas coisas que na leitura anterior eu tinha marcado, mas tá aí um livro que eu preciso reler. No sebo, eu também acabei comprando alguns livros clássicos, mais minimalistas na capa, que é uma coisa que eu gosto, como, por exemplo, O Processo, do Franz Kafka, que é um livro que eu queria já há muito tempo ler. Do Kafka eu só li alguns contos e A Metamorfose, e finalmente comecei a ler. Estou gostando do conceito, porém, não vou negar que tem, assim, algumas coisas que me incomodam nesse livro, principalmente o protagonista, mas ele também é bem curtinho, ele é feito, assim, realmente para ser um livro mais maleável, com a fonte justificada, assim, basicamente. Mesmo esquema com Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que é um livro que eu queria ler no passado, mas eu não tinha ainda, então eu finalmente adquiri também nessa coleção aqui, paperback de clássicos, de livros que realmente eu acabei pensando que, olha, eu gosto dessa estética minimalista para livros assim e vou continuar adquirindo nesse estilo. E um outro livro que eu acabei adquirindo porque eu li em 2018, se eu não me engano, e foi, assim, o melhor livro que eu li no ano, que foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Este é um livro incrível, maravilhoso, doloroso, de uma distopia que as mulheres são basicamente vistas como aias. Elas são basicamente uma chocadeira. Elas dão o filho para os seus comandantes e são mandadas para uma outra casa para engravidarem e terem outros filhos. E, gente, este livro também gostei muito dessa capa minimalista, com essa paleta que eu gosto muito de preto, branco, vermelho. E, gente, é um livro que também eu quero reler mais pra frente, mas ele é um livro difícil, também com espaçamento muito bom para ser um livro um pouco menor, mas adorei ter encontrado, levei na hora. Um outro livro que eu acabei encontrando no sebo, até sem querer, eu não estava exatamente procurando, mas, gente, a hora que eu vi eu tive que levar foi The Angel's Game, O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro, ele faz parte aí dos livros, do Cemitério dos Livros Esquecidos, que são aí várias histórias que o Zafón escreveu que são interligadas, como foi o caso com A Sombra do Vento, que eu li este ano e adorei. E ele é capa dura. Preciso confessar que eu achei ele lindo demais sem a jacket. Olha que coisa mais primorosa, gente. E já com a jacket eu gostei, mais curta, então você vê aqui os livros, porque exatamente faz referência ao Cemitério dos Livros Esquecidos. Folhas amareladas, bem espaçado, bem gostoso de ler, sabe? Separado ali por partes. Sério, eu estou muito empolgada para ler esse livro e pretendo ler em 2022. Falando de livros capa dura, especiais, lindíssimos, eu preciso falar que eu finalmente comprei o Sherlock Holmes Collection desta coleção aqui que eu tenho, que é a Flame Tree. Essa é uma coleção de antologias, tanto que eu tenho de ficção científica, de crimes, de mistérios, de sobrenatural, de fantasmas, de Lovecraft. E há muito tempo eu queria alguma edição que tivesse aí um compilado com as histórias do Sherlock Holmes. Quando eu vi que tinha da Flame Tree, não teve jeito, eu tive que levar. Olha como ele é bonito, gente, esse hot stamp. As palavras, né, classic stories, as histórias clássicas. Ele é em baixo relevo, enquanto a outra possui esse brilho. Fica assim, ó, na estante, muito bonitinho. Mas eu preciso confessar pra vocês que, apesar de eu gostar muito dessa coleção, eu acho cada livro um mais lindo que o outro, a diagramação não é algo que eu gosto muito, já que como acaba sendo uma antologia que tem muitas e muitas histórias, e dá pra ver que ele não é um livro tão grosso assim, a diagramação, assim, faz com que as letras fiquem mais apertadinhas, como nesse caso aqui, tá vendo? Então, não é um livro que eu recomendo, por exemplo, para quem precisa de letras maiores, que gosta de um espaçamento melhor. Realmente não é, assim, um livro que eu recomendo. Mas, assim, não adianta, gente. Eu sou apaixonada pelos livros da Flame Tree. Quando eu encontrei o Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, eu tive que trazer e colocar aqui com os meus outros queridinhos. E preciso falar desta outra coletânea, que é o The Classic Gothic Horror Collection, que eu já tenho um de fantasia aqui, que é da Arcturus. Então, ele é assim. Ele tem uma coisa mais brilhante, não sei se dá pra ver, e o fundo opaco.
Mas uma das coisas que eu mais gosto dessas coleções são essas capas pulp, que fazem você lembrar dessa estética das revistas pulp antigas, que realmente não eram assim vistas como grandes revistas e que publicavam contos de terror, de sci-fi, sobrenatural, e que hoje em dia são importantíssimos, que a gente conhece muito. O que eu gosto é que Sem a Jacket é a mesma imagem, lindíssima, maravilhosa, nessa estética que eu acho, assim, a coisa mais bonita do mundo. As folhas são brancas, eu sei que muita gente não gosta, essa capa de guarda. E também com texto justificado, porém, gente, aqui tem contos da Mary Shelley, do Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Sheridan Le Fanu, Charlotte Sparks Gilman, e inclusive um dos meus contos favoritos da vida, que é O Papel de Parede Amarelo. Então, tipo, eu precisava desse livro. Aí, gente, no sebo, eu encontrei mais livros pockets da Agatha Christie. Vocês sabem que eu tenho uma coleção enorme de livros da Agatha, porque eu tenho o projeto Christie, onde eu tento aí ler todos os livros dela em ordem cronológica, no geral. E aí eu comprei The Mystery of the Blue Train, O Mistério do Trem Azul, foi um livro que eu li este ano. Todos eles são assim, tá, gente? Eles são menorzinhos, dá pra ver, com as folhas amareladas, mais antigos mesmo, mas eu amo essas edições. Também comprei o Murder at the Vicarage, Assassinato na Casa do Pastor, Elephants Can Remember, Os Elefantes Não Esquecem, A Murder is Announced, Convite para um Homicídio, Crooked House, A Casa Torta, The Golden Ball and Other Stories, A Bola Dourada e Outras Histórias, que é uma coletânea de contos da Agatha, N or M, N-O-M, Three Act Tragedy, que é a tragédia em 3 atos. Já na livraria eu acabei encontrando 2 livros da Agatha que eu amo muito e que eu não tinha na minha coleção, que é Os 5 Porquinhos. Ele é aqui já dessa The Official Authorized Edition, que é a edição autorizada pelos curadores das histórias da Agatha. Ele já é assim também mais maleável do que aqueles livros pockets, é maior e também, lógico, aí acaba tendo uma leitura mais agradável para os olhos, porque a fonte é maior. A mesmíssima coisa com o meu livro favorito da Agatha, que eu não tinha, finalmente agora tenho na estante, que é O Assassinato de Roger Ackroyd. E, gente, eu não sou uma pessoa de comprar livros de várias edições. Por exemplo, se eu tenho um livro, geralmente eu tenho aquele livro ali único, eu não compro muitas edições do mesmo livro, a não ser que seja um livro muito especial, como é o caso comigo com Sangue de Tinta, O Pequeno Príncipe, O Nome do Vento. Apesar de eu ter uma versão pocket de O Natal de Poirot, não adiantou, gente, quando eu vi esta belezura aqui, olha esse hot stamp vermelho, com esse fundo preto, escrito ali em branco, bola de Natal, bem esse tema natalino mesmo. E vocês sabem, gente, eu amo essas 3 cores juntas, muitos dos meus livros são assim, vocês já viram. E ele é realmente capa dura, olha que lindíssimo por dentro. Também folhas amareladas. E este livro, diferente dos outros que eu estou lendo em ordem cronológica agora, este eu vou passar na frente e quero ler este Natal. Porque, gente, eu amo Natal, eu amo Poirot, e eu tô precisando disso, então me deixa. E como eu tô aqui falando de projetos de leitura, né, o projeto Lendo Christie vai continuar ano que vem, firme e forte, vai levar aí alguns anos pra gente ler todos os livros da Agatha, mas ano que vem tem mais um projeto aí. Depois eu vou fazer um vídeo certinho apresentando o projeto, que é o projeto Murakamando, em que nós leremos em ordem cronológica todos os livros de ficção do Haruki Murakami. E como nós vamos ler todos os livros do Murakami, eu comecei já a comprar. Todos eles têm, assim, basicamente o mesmo design gráfico. Todos são da editora Vintage International. A maior parte deles já foi lançado no Brasil, porém temos algumas exceções aqui. Mas vou mostrar pra vocês. Este daqui, por exemplo, é o The Wind Up Bird Chronicle, que é a crônica do pássaro de corda. Tá vendo como é que ele é? Ele é bem colorido, com essas linhas geométricas, com a foto do autor. Todos são, assim, paperback, gostosos de ler e eu estou muito empolgada, gente. Então, por favor, vem comigo nesse projeto. Também tem Blind Willow Sleeping Woman. Este ainda não saiu no Brasil, infelizmente. South of the Border, West of the Sun, que é ao sul da fronteira e a oeste do sol. Norwegian Wood. A Wild Sheep Chase, que é caçando carneiros. Kafka on the Shore, que é Kafka à beira-mar.
A trilogia 1Q84, já tem assim, volume único, maravilhoso. E este, que é o livro mais recente do Murakami, eu acabei comprando numa outra edição que eu encontrei no sebo. Essa é uma edição que é feita exatamente para pessoas que não conseguem ler letras muito pequenas. E eu, gente, apesar de usar óculos, e sim, eu uso óculos. Vocês nunca me viram aqui de óculos, mas eu uso óculos. Os meus óculos, eu preciso dar uma ajustada neles, então acabei comprando essa versão mesma. Quando eu vi, não teve jeito. O Killing Commendator, que é O Assassinato do Comendador. Esse já é pela editora Random House, tá vendo? Large print. Ele é feito exatamente com as letras maiores. É um livro bem maior que os outros, mas também paperback, gostosinho assim pra ler mesmo, sabe? Você pegar, você lê, você lê, você lê. Então esses são os livros que eu já adquiri para o projeto. Alguns desses serão lidos ano que vem, alguns mais pra frente, mas provavelmente até 2022 eu vou adquirir outros livros do Murakami que vão fazer parte aí do projeto e que nós leremos no ano que vem. Uma graphic novel que eu acabei comprando nesse período foi esse compêndio de Providence, do Alan Moore, com ilustrações do Jason Burrows. Já tem resenha de todos os volumes de Providence aqui no Instagram, no Scoob, no Goodreads, então vocês podem ir lá e ler. E, gente, tem todas as edições em um só compêndio, né? Pra ficar mais fácil. Também amei. É aquela página, gente, mais de revista, de graphic novel mesmo. E eu tava em busca de um compêndio, tinha sido lançado um há muito tempo atrás que já tinha sido esgotado, então finalmente lançaram outro. Eu já comprei na pré-venda, então quando chegou bonitinho assim, maravilhoso. E recomendo pra quem gosta de HP Lovecraft e horror cósmico. Por último, gente, estava eu na livraria procurando livros do Haruki Murakami, quando eu me deparei com um stand, uma parte totalmente dedicada a Junji Ito. Aí não teve jeito. Aí, gente, eu lembro que eu estava até com outros livros que eu ia trazer, que eu acabei deixando, porque eu falei assim, não, minha prioridade é Junji Ito, vocês me conhecem, vocês sabem que eu amo Junji Ito, ele é o meu mangaka favorito. Então eu trouxe algumas coletâneas dele. Por exemplo, aqui, ó, Smashed. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês, ó. Dos horrores absurdos que só Junji Ito sabe criar. Love Sickness. Também com muitas coisas horrorosas e bizarras. Bem Junji Ito, né, gente? Não tem jeito. E um que eu já li, tanto que já falei aqui pra vocês sobre, que é o Frankenstein. Que sim, no começo a gente tem um reconto de Frankenstein, da Mary Shelley. Mas depois nós temos histórias originais que o Junji Ito criou, que ficou já no meu imaginário e que me assustou bastante. E também tem o mais novo lançamento dele. Esse daqui é mais fininho, né, que é o Censor. Ele tem uma jacket. Sem a jacket ele é assim, bem no esquema de Remina. Dentro da jacket tem ilustração também. E como é história nova de Junji Ito, estou muito curiosa, porque não sei do que se trata, mas sei que vou gostar, gente. Falando de Junji Ito, não tem como. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado de ver um pouquinho desses mais de 30 livros que eu comprei. Lembrando que, gente, eu leio esses livros, tá? Eu geralmente leio muito rápido, principalmente graphic novel e mangá, então eu tô sempre consumindo muito conteúdo. E também vários desses livros vão ser lidos no ano que vem para projetos literários. Se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura, se você quiser embarcar nesses projetos literários comigo, ou sobre qualquer outra coisa, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você gostou dos livros que eu mostrei, se você também quer comprar algum desses livros, se você já leu algum deles. Por favor, se inscreva no canal Livro em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.